Olá, belíssimas e belíssimos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com a Isabel Amora, uma psicóloga da UNB, super renomada, fazendo doutorado em Direitos Humanos e tem uma história brilhante para nos contar. A Isabel, ela tinha uma ex-esposa e elas geraram uma criança que hoje tem 6 anos, o Bernardo, e elas vivem de guarda compartilhada. Estamos aqui para contar a história dessa heroína sem capa. Tudo bem, Isabela? Tudo bem, Brenda? Obrigada pela oportunidade de contar minha história e que ela sirva para inspirar e ajudar outras famílias também, que às vezes estão pensando na maternidade, né? Estão pensando em constituir família dentro desses moldes tradicionais. Como é que foi assim quando você decidiu ter filho com a sua ex-esposa? Então, eu sempre quis ser mãe, né? E aí eu tive um relacionamento anterior e nesse relacionamento eu não tive filhos. Então, quando a gente se conheceu, ela já, do primeiro dia de namoro, já falei que queria ter filhos, né? Ela já sabia. E a gente ficou 13 anos juntas, né? Desses 13 anos, 10 casadas. E... Casada no papel. Isso, a gente casou, nós somos um dos primeiros casais a ter o casamento igualitário, né? Logo que saiu a aprovação pelo STJ, que foi em 2013. Legal. E aí a gente curtiu um pouco a vida de casadas, né? E com 7 anos de casadas veio o Bernardo. Uhum. E como que foi, assim, o Bernardo foi gerado por proveta, FIV, qual foi o método? O Bernardo foi gerado por inseminação artificial, fui eu que gestei. E foi uma gestação muito tranquila, assim, eu estava no céu, assim, realmente era tudo que eu queria. Se sentindo realizada. Foi uma realização, o parto também super tranquilo. Mas como que foi assim, quando você escolheu o doador? Então, quando a gente foi escolher o doador, eu tinha algumas preocupações de saúde, por exemplo, na minha família tem caso de diabetes, hipertensão, então... E aí a clínica ofereceu 2 opções, tinha um banco de sêmen brasileiro, tinha um banco de sêmen americano. E aí elas mandaram assim as informações. E quando a gente foi ver o banco de sêmen brasileiro, vinha uma planilha de Excel com poucas informações e umas informações que a gente não julgou irrelevantes, tipo comida favorita, banda favorita, enfim. Mas nos estudos falam que isso tem a ver ou não? Não, acho que só para a pessoa ver preferência, tinha religião, enfim. E no banco americano, vinha foto, tinha a foto do doador, tinha uma foto dele criança e tinha uma foto dele atual, né, uma foto dele adulto. Tinha um histórico médico dos 2 lados, né, da família dele, do pai, da mãe, da avós, tios, primos. Tinha um áudio, então para você ouvir como é a voz dele. Tinha uma redação que ele tinha escrito para você ver como é a letra dele. Nossa. Tinha uma entrevista que a equipe fez com ele, né, tipo uma avaliação psicológica assim. Dizendo como eram as características da personalidade dele, a gente sabe a profissão dele. A única informação que a gente não sabe dele é o nome dele. Mas todas essas outras informações a gente sabe dele, né? Altura, Em peso, relação, por exemplo, ele é americano. No caso, o Bernardo é americano ou não? Não. O fato da gente utilizar o semi-americano não dá direito à cidadania americana. Nem, por exemplo, ir buscar um green card, meu pai é americano. Não. A não ser no futuro, né? Mas assim, atualmente não. Porque assim, pela legislação americana, com 18 anos ele tem direito a ter acesso aos registros lá da clínica, né? Fertilização. Não, a de fertilização não. A clínica americana, o banco de sêmen. Ah, tá. E aí ele pode ter acesso ao nome desse pai, ao contato desse doador. E se ele tiver interesse, ele pode contatar. Mas também não sei se há interesse... da parte do por pai. parte do doador, né? E como foi quando o Bernardo chegou aqui para você e para sua ex-esposa? Foi uma felicidade enorme, assim. A gente contratou uma equipe, então o plano era ter um parto domiciliar. E aí? Mas infelizmente não foi possível, porque eu estava com estreptococo positivo, que é uma bactéria, né, que pode ser transmitida durante o parto. Mas a equipe veio, ficou comigo no apartamento, até eu ficar com uns 6 centímetros de dilatação, aí a eu fui para o hospital. Nossa, então você quis esperar a dor do parto. Sim. Eu não quis. Eu dei 38 semanas, eu fui lá na hora. Não, marquei. Era um apartamento que não tinha elevador, então eu desci os 3 andares em trabalho de parto, já com 6 centímetros. E a sorte é que era perto da maternidade, né? Então nós chegamos lá e aí
eu fiz o parto foi na banqueta e tudo. E como eu queria, assim, eu queria um parto natural. Então foi um parto sem anestesia, né? Meu Deus. Isabel, me conta como que foi sua amamentação? Ai, pois é, a amamentação foi difícil. Então a minha gestação foi super tranquila, e o parto também. Mas eu tive muita dificuldade na amamentação. Ele não ganhava peso. E aí tinha um problema na pega. Então, assim, durante os primeiros 15 dias eu fiz um tratamento no HMIB. E o Bernardo, ele foi amamentado pelas duas mães. E como que faz? Pois é, existem alguns medicamentos que eles têm como efeito colateral a produção de leite, a produção de prolactina. Então, na verdade, a minha ex-mulher, ela tomou essa medicação para ela poder produzir o leite. Para te ajudar. E também a própria estimulação do bebê sugando faz com que comece a produção de leite, né? Junto com essa medicação. Então, ele foi amamentado pelas duas mães até os 6 meses. Mas isso não tem a ver com hormônio? Não, essa é a prolactina. É. Sim, mas é isso. Alguns medicamentos que têm como efeito colateral a produção do leite. Do leite, E junto com a estimulação do bebê sugando, né? Então, o Bernardo foi amamentado pelas duas mães até os 6 meses. Aí, com 6 meses, teve a introdução alimentar dele. Você escolheu o sexo do Bernardo ou não? Não, na inseminação não tem como você selecionar o sexo. Esse controle a gente só consegue na FIV. Então, quem faz FIV consegue fazer esse controle de sexo. Mais ou menos, né? Porque, assim, depende da faixa etária da mulher. E me fala desse método roupa. Então, o método roupa é um tipo de FIV, né? A FIV é a fertilização in vitro. O método roupa é quando você usa o óvulo de uma mãe e fecunda, né, fora do corpo e insere na outra mãe. Então, uma mãe vai gestar o óvulo que é a outra do ovo. É interessante. Então, tem esse nome, método roupa. E aí, nesse método, eu acho que pode haver menos o preconceito entre as companheiras, né, que você fala que acontece na comunidade, quando uma se sente babá de luxo. Não sei, né? Porque esse preconceito ele não vem da gente, ele vem de fora, né? E é muito interessante, assim, porque as pessoas são extremamente invasivas. Quando elas veem casais de mães, elas vêm perguntar assim, mas como foi? Só que eu não vou chegar para você e perguntar assim, como é que você fez seu filho? Entende? Eu não vou chegar para um casal hétero e perguntar como é que ele fez o filho dele. Mas as pessoas têm essa coisa invasiva, né? E nisso tudo, sua ex-esposa estava do lado o tempo inteiro? Tava sempre me acompanhando. Ela tem medo de sangue, assim, mas aí lá na hora ela ficou atrás de mim, assim, que eu parei sentada, né? Ela ficou atrás de mim porque ela não aguento ver o sangue. Não, tudo bem. E como é que foi, assim, vocês vivendo em família? Mamãe Juliana e mamãe Isabela, como é que é o que ele trata? Ele já tem 6 anos, né? Ele criou uma nomenclatura própria dele. Aí ele chama Mamiju e Mamizel. Porque no começo, quando ele era pequeno, ele tinha muita dificuldade de falar Isabel. E aí ele fez uma junção, assim. Ele criou essas nomenclaturas aí, Mamiju e Mamizel. Gracinha, Mamiju e Mamizel. Mas às vezes também às vezes ele quer dar uma de mini adolescente, aí chama pelo nome próprio, varia. Sem o mãe. Às vezes. E assim, hoje em dia, tem quanto tempo que vocês terminaram? A gente está divorciada desde o ano passado, né? Mas separadas desde janeiro do ano passado. E aí, então, tem pouco tempo que ele não convive com vocês... Na mesma casa? Na mesma casa. Sim. Como é que ele lidar com essa situação? Olha, eu posso dizer que ele ainda está nessa adaptação. Então, sim, tem dias que ele está comigo... Porque 6 anos é muito pouquinho ainda. Então ele está nessa adaptação ainda. Tem dia que ele está comigo e pede para estar com ela, tem dia que ele está com ela e pede para estar comigo. E essa conversa entre vocês é tranquila? É tranquila. Né? A gente até fez um esquema de guarda compartilhada que ele vê bastante. É mais ou menos dia sim, dia não, ou a cada 2 dias. Mas isso foi acordo verbal entre vocês? Foi acordo verbal. Ou foi um acordo judicial verbal? Foi acordo verbal. Né? A gente teve um divórcio consensual e aí a advogada também, na conversa, fixou. A gente conversou às 3 e fixou que seria assim a guarda. E como que ele trata, assim? Ele pergunta do pai, como é que é o tratamento, assim, né, essa configuração familiar? Então, desde pequeno ele sabe que tem esse homem, né, esse doador. Eu tenho uma foto dele, já mostrei a foto, já falei dos irmãos dele, mas ele não demonstra importância, assim, ele não faz pergunta, né? Uma única vez, recentemente, ele me perguntou, eu falei, olha, tem um moço que ele doou a sementinha, aí contei a história para ele.
Mas ele nunca deu muita importância, assim, né? E ele convive com outras famílias LGBTQIA+, né? Então, nós temos o nosso círculo próximo de amigos. Então, ele acha famílias tudo natural. Trans, as escolas. Ele estuda em escola pública, Ele está né? na escola pública há 3 anos, né? Na outra escola era bem tranquilo. Nessa escola ele entrou agora em março, né? Então, ele ainda está nessa adaptação, assim, da escola nova. Eu não sei se os colegas já sabem, né? Mas a nossa experiência em outras escolas, até antes, né, na educação infantil, quando as crianças percebiam que ele tinha 2 mães, falavam, o Bernardo tem 2 mães? Eu falava, tem, e você? E aí era muito interessante, porque virava uma brincadeira, virava uma coisa lúdica entre as crianças. E você? Quantas mães e quantos pais você tem? Aí a criança, eu tenho 5 mães e 3 pais. Eu tenho 2 mães e 7 que pode ser que ele considera avó, né? Virava uma brincadeira e tem isso, né? Porque esse lugar de mãe e pai são pessoas que ocupam lugares afetivos na vida da criança. Então pode ser um irmão mais velho, uma irmã mais velha, um tio, uma madrinha, uma avó, um avô, porque a gente, na verdade, está falando de novas configurações familiares. Sim, sim. Então, não é só famílias LGBTQIA+, né? Mas também essas crianças que são criadas por outras pessoas que não o pai e a mãe, né? Por diversos motivos. E, assim, você mesmo convivendo com várias famílias, né, LGBTQI+, como é que é a questão, assim, do preconceito fora essa realidade? Como que vocês levam isso? Fora desse contexto, ela desse acontece, grupo. né? Ela acontece. Na verdade, eu posso falar que a primeira vez que meu filho sofreu homofobia, ele tinha 5 dias de vida. Que foi um pediatra que foi na nossa casa, é um pediatra que atende a domicílio. E aí ele, no meio da consulta pediátrica, ele... porque agora a gente tem que estar se desculpando por ser hétero. Aí eu... Mas o que é que isso tem a ver com a consulta do meu filho recém-nascido? Entendeu? Assim, a gente nota o que ele respondia? Ele puxou esse papo e assim, imagina, eu recém-parida, depois de 17 horas parindo, acabada. E ele com esse... E aí acabou que a gente se mudou de pediatra, né? Mas tem essas situações, né? E a gente já passou também situações assim, em escolas e com profissionais, não em todas as escolas, né? Porque a gente também tem que... Né? Mas assim, em algumas escolas, em alguns lugares que a gente frequenta, né? Consultórios, a gente existe um certo apagamento, principalmente da mãe que não gestou. Né? E eu converso com outras mães e elas também narram isso. Né? Então é como se a outra mãe fosse, sei lá, uma babá de luxo, uma madrinha. Eu ouvi esse termo. Né? E é como se ela fosse menos mãe, porque ela não gestou. Mas é interessante porque as pessoas não falam isso de uma mulher hétero, por exemplo, que adota. Mas tem isso em relação... Nas relações homoafetivas. No casal homoafetivo, em relação à mãe que não gesta, né? Então, nós temos um grupo aqui em Brasília, nós somos mais de 100 mães. O grupo chama Maternidade Lésbica, mas, na verdade... E tem Instagram pra gente... Não, é um grupo de WhatsApp, né? Restrito. E é um espaço pra gente, justamente, estar desabafando, a gente tá... trocando experiências. Assim como outros grupos de mães, a gente trocar dicas de pediatra, de escola, buffet infantil, mas também ter esse momento da gente se acolher e desabafar sobre essa maternidade. Pelo que eu vejo das entrevistas assim que eu venho fazendo, o acolhimento da escola pública para essas crianças, né, diferentes, que a gente pode se dizer, é muito maior do que nas escolas particulares, né? É verdade. O meu filho chegou a passar por uma escola particular, né, um jardim de infância, e nós tivemos problemas de homofobia lá. Inclusive, a escola queria meio que exigir que a gente fizesse um desenho do pai. Eu disse, mas que pai? Vocês sabem que não existe pai. Porque elas sabiam toda a nossa história e tudo, como ele tinha sido gerado, né, e gestado. Não, mas tem que ter o pai, porque assim, ele tem uma mãe que é você, tem um pai e tem você. E apontou assim, né, pra minha ex-esposa. E aí a gente, como assim você? Né? Parece que a pessoa é um acessório, né? E aí isso foi uma grande controvérsia, nós saímos dessa escola, né, no meio do semestre e fomos para a pública e realmente é outro acolhimento. Porque é isso, a pública acaba sendo o acolhimento das diversidades, não só em relação
as sexodiversidades, né, as famílias diversas, mas crianças atípicas, né? Na verdade, assim, o preconceito, ele sofre, digamos assim, ele sofre homofobia por nossa causa, né? Não por porque ele. ele é uma criança ainda. Mas a gente pode dizer que ele sofre homofobia por nossa causa. Então, nesse caso da escola, ele sofreu por nossa causa. E as professoras vieram falar com a gente, né? Então, as professoras que vieram exigir o desenho do pai, né? Porque elas estavam montando um mural com desenho de todas as famílias. Só que para ele, a família somos nós, é o que ele conhece como família. Né? Esse doador não existe. Uma pessoa que ele nunca viu na vida dele, ele não tem nenhum contato, né? O que você faz exatamente lá como psicóloga da UNB? Tá, eu sou psicóloga clínica da UNB. E aí eu atuei 11 anos lá no HUB, que é o Hospital Universitário. Lá eu co-criei o ambulatório trans do HUB, que foi um ambulatório que começou na psicologia. Depois ele foi ampliado, hoje tem as outras especialidades. Mas atendem os estudantes, principalmente? Não, esse ambulatório era portas abertas, era para toda a comunidade, né, trans. Então eu tenho essa atuação com o público trans e LGBTQIA+, já há muitos anos. E há 2 anos eu estou na COAP, que é a Coordenação de Atenção Psicossocial, que aí sim, lá é só o atendimento interno. A gente atende alunos, professores e servidores da UNB. E lá os na pais COAP, dos alunos, sim ou não? Não temos perna para isso. Porque o público total da UNB são 52 mil pessoas. É muito grande. Quando você soma professor, servidor e aluno, né, são 4 campi. Então, é um público já muito extenso. E é um trabalho principalmente de intervenção em crise, então pessoas com crises psíquicas graves, né, tentativas de suicídio. E lá na COAP eu criei o grupo Voz LGBTQIA+, que era psicoterapia de grupo voltada para essa população. E a minha pesquisa de doutorado é sobre violência doméstica em casais de mulheres que amam mulheres, porque é um tema que se fala muito pouco. Quando a gente vai falar de violência doméstica, né, violência entre parceiro íntimo, a gente fala muito da violência do homem contra a mulher, mas a gente não fala da violência da mulher contra a mulher, que infelizmente ela também acontece. E os dados apontam que assim, a violência doméstica, né, a violência por parceiro íntimo, em casais LGBTQIA+, por exemplo, em casais gays é mais comum a violência sexual, né, estupro e outros tipos de violência sexual. E entre casais de mulheres é mais comum a violência psicológica. Então, monitorar, perseguir... Manipulação, isso. Me conta aí algum caso que te tocou tanto emocionalmente, e até mesmo um outro caso, que você queira contar e contar pra gente essa experiência. Lá no HUB a gente atendia toda a comunidade, né? Não só a comunidade interna do HUB, mas era aberta a todo o público, porque é um hospital conveniado ao SUS, né? Eu acho que um caso que emocionalmente é difícil para mim é um caso de um paciente que ele até já não estava comigo, eu já tinha saído do HUB, ele não estava mais lá, mas foi um caso de autoextermínio e é uma coisa bem dolorosa, porque era uma pessoa jovem, né, que tinha um futuro pela frente, uma vida inteira, infelizmente é uma vida que nós perdemos. Então eu tenho um paciente que teve uma ex-paciente, na verdade, teve a matrícula negada por uma escola particular, por ser um menino trans. E ainda bem conseguiu acolhimento na escola pública, né? Então, lá deu tudo certo para ele, mas assim, nenhuma criança teria que passar por esse constrangimento e por essa humilhação de ter sua matrícula negada por ser quem é. E nenhuma mãe também teria que passar por isso com seu próprio filho, né? Não queremos seu filho aqui na nossa escola, entende? Entendo. Inclusive, nós tivemos um projeto, a Secretaria de Educação chegou a baixar uma portaria ano passado para a instalação de banheiros a gênero. Essa portaria ficou 20 dias só vigente, que aí veio a bancada conservadora e derrubou. Inclusive, exonerou a pessoa que tinha tido a ideia, que tinha criado. Que tinha assinado, E aí não voltou a se falar sobre isso, porque como é um tema polêmico, aí os políticos não querem comprar essa briga. Na sua opinião, quais são as principais barreiras que vocês do LGBT, QI+, precisam ainda enfrentar na sociedade? Eu acho que a principal barreira
que os nossos direitos deixem de ser vistos como um luxo, assim, como uma coisa especial. Na verdade, nós só queremos ter os mesmos direitos que as outras pessoas, né? Então, por exemplo, no caso nosso, né, de mulheres, 2 mulheres que resolvem ter um filho por reprodução assistida. Nós não podemos ir lá no cartório e registrar nosso filho. Para isso é necessário 2 laudos médicos para que eu possa registrar esse filho. Agora, se eu chegar lá com um homem e dizer, esse aqui é o pai do meu filho, o cartório vai registrar e não vai pedir DNA, não vai me perguntar nada em relação a esse homem que eu estou levando e apresentando como pai do meu filho. Agora, se eu levo uma mulher, tem todo esse questionamento. Você chegou a ter algum aborto espontâneo ou não? Eu tive abortos depois dele. Porque depois dele eu fiz 3 FIVs e aí eu tive 3 abortos. Inclusive um deles foi um aborto retido. Como é que é o aborto retido? Eu fui fazer um ultrassom de rotina e quando eu cheguei lá o bebê estava sem batimento cardíaco. E, na verdade não havia nenhum sinal de aborto e o corpo não expulsou esse feto. Nossa! E aí eu esperei um pouco, tinha a opção de fazer o amil, mas eu não queria fazer nada muito invasivo porque eu queria ainda tentar novamente. E aí, através da acupuntura, eu consegui que o corpo eliminasse, né? Mas você ainda tem o sonho de ter outro filho? Não, hoje mais não, né? Porque é isso, assim, eu tive 3 tentativas depois dele, assim, e foi no meio da pandemia, então tudo muito complicado, né? E agora eu já estou com 46 anos, então também a minha reserva ovariana é muito baixa. Na época, a sua ex-esposa, ela não queria tentar, não? Ela chegou a cogitar, mas ela tem uma endometriose muito severa. Então, para ela era muito difícil, era ainda mais difícil do que para mim fazer a captação dos óvulos. E é isso. Belíssimas e belíssimos. Encerramos aqui mais um episódio do Herói Sem Capa, com a nossa querida heroína, Isabel Amora, com essa história fantástica de aprendizado e de grandes ensinamentos, né, aqui pra gente como ser humano. Muito obrigada.